uma forma de medir a relação XY de tal maneira que a medida apropriada mostre se a relação que Y, em média, está associada a cada X. Como explicar isso, né? Imagina que tu tem, de um ano para o outro, sempre a mesma variação de Y. É como se fosse o coeficiente angular, quando a gente está estudando retas. Na verdade, é praticamente o coeficiente angular. A gente, de forma geral, vai tentar buscar uma equação de reta que relacione os dados. Se a relação encontrada pode ou não ser usada para fins de predição. Bem, alguma relação tu pode encontrar entre os dados. Agora, essa relação vai ser forte, estreita, suficiente para que você consiga, então, criar uma espécie de lei que relaciona essas duas coisas, como existem várias leis na física. Por exemplo, a velocidade sempre variar linearmente com o tempo, num MRUV, por exemplo. Por aí vai, né? Existem vários exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem aqueles mesmos dados agora colocados num gráfico, né? E a gente nota que existe até um padrão. Quanto mais velha a casa, mais barato o aluguel. Assim, de um modo geral, a gente pode afirmar, né? Uhum. Agora, com qual força a gente pode afirmar isso, né? Com qual grau de precisão? Isso também é importante. Beleza? Uhum. Então, a ideia é essa, né? Escrever como se fosse a equação de uma reta. Então, é igual, praticamente igual que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, né? A gente tem uma reta ou tem pontos e a partir disso descreve uma equação. Então, né, esses vários pontos aqui, eles nos dão essa reta. Daí vai do teu conhecimento lá do assunto de retas, conseguir escrever, né, um dado. Beleza. Então tá. A gente chama isso de regressão linear. Então, quando tu ouvir falar de regressão linear na estatística, saiba que é basicamente obter a equação de uma reta baseado numa tabela de dados que eles te dão. Beleza? Uhum. E lá vai ter o coeficiente angular, vai ter o coeficiente linear, que aqui o B, né, que é o coeficiente linear, se eu não me engano. Não, é o coeficiente angular, que ele chama o coeficiente angular de coeficiente de regressão. O cara fez questão de trocar as letras. Muito bem. Existem vários métodos de diminuir o erro, né? Quando a gente está lidando com experimentos, uns dados mais simples, a gente simplesmente desenha uma reta e pronto. Tipo aqui em cima, né? A gente desenhou uma reta entre os dados e, a princípio, foi suficiente. Mas, quando a gente está falando de estatística, às vezes é mais interessante fazer outra coisa, que é o chamado método de mínimos quadrados. É meio que uma equação para encontrar o B. Agora, essa equação ela é meio difícil de fazer, só que ela te dá um grau de precisão muito mais alto do que tu fazer o desenho de uma reta e encontrar o coeficiente angular dela. Agora, se por algum motivo tu tiver numa prova e tu notar que os dados eles são muito próximos um do outro, não tem por que tu não usar tudo que tu sabe lá de equação de reta da escola para encontrar o coeficiente angular. Não faz sentido não utilizar. Porque essa conta é uma desgraça de difícil, olha só. Ela é um monte de séries que envolvem todos os dados. Né? Então, é meio tenso que fazer essa conta. Então, é basicamente fazer a soma de todos os dados que tu tem e elevar eles ao quadrado, ou seja, uma conta bem chata, sabe? Bem complicado. Então, bem, essa apostila também não é grandes coisas, né? Mas vamos fazer uma continha aqui de regressão linear, tá? Deixa eu pegar um enunciado para ti aqui. Vamos lá. Vamos supor o seguinte aqui, olha só. Eu já vou te dar uma tabela de dados. Estava preparando. Por quê? Porque, né, novamente, essa conta é muito tensa de fazer. Tem muito cálculo ali, tem muita continha pequena para fazer. Muito chato. Então, aqui a gente tem uma... E, às vezes, essas tabelas vêm para ti na prova. É a chamada tabela ANOVA. Eles te dão essa tabela toda aqui de uma vez. Beleza. Então, perceba que tu tem
uma tabela, uma coluna aqui de dados X, uma coluna de dados Y, seus quadrados e as suas multiplicações. Por que ele dá isso? Bem, porque a gente vai utilizar isso na conta. Na conta. Agora, bem, aqui a gente tem algumas equações que eu tirei de um vídeo, né? Eu acho que esses vídeos até são mais didáticos do que o próprio apostila, tinha a cabeça do cara. E agora deixa eu pegar aqui a outra equation. Beleza. A gente tem o coeficiente angular, que é o coeficiente de regressão, e o interceptamento ali no eixo Y também. São os dois termos aqui que dão aquilo que a gente precisa encontrar. Mesmo? Beleza. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai buscar se esses dados aqui eles têm uma relação forte o suficiente. Então, como é que a gente vai fazer? Note que o B... Nossa, cheio de queimado, mas eu vou ver isso depois. Note que o B aqui ele é dado como esses somatórios. Certo? Uhum. Então, tá. Então, veja que a gente já pode encontrar o B baseado na tabela que a gente tem. Às vezes a gente tem que fazer esses somatórios. Né? Porque não dá a tabela tão prontinha assim. Tipo naquela bela apostila que eu peguei ali. Então, se nós estamos procurando um y igual a dx mais a, para ver se existe um grau de relação aqui entre os caras, um grau forte, vamos procurar o P então. B é n, ou seja, o nosso n aqui é 4, somatório do x vezes o y. Bem, a gente já está vendo que é 68, então eu não preciso pôr o somatório. Aqui a tabela foi simpática e já nos deu 68. Menos o somatório dos x e dos y. Então, bem, qual que é o somatório dos x, né? É 8. E dos y é 20. Agora divide por 4. A soma dos somatórios de x ao quadrado, que é 30. Estou usando aqui, tá? Menos o somatório dos x ao quadrado, que é diferente do somatório dos x quadrados. É uma coisa diferente da outra. Então, aqui a gente vai ter 20 ao quadrado. Então, agora, bem, isso aqui tudo não é para resolver só o b, eu coloquei y de burrice. Então, agora essa continha só para o b aqui. Vamos ver se o b é suficientemente interessante. Aqui. Bem, ele vai nos dar um valor. Né? A questão é, esse valor é bom? Para saber se ele é bom ou não, a gente vai ter que fazer o RXY depois. Na verdade, para saber o quão bom ele é. Não se ele é bom ou não. Não é que nem um teste de hipótese, que vai te dar uma resposta. Ou a hipótese é nula, tu tem que aceitar, ou a hipótese alternativa. Aqui tu tem um grau de precisão, que vai ser dado por esse RXY. Então, vamos encontrar o B primeiro, né? Vai ser 4 vezes 68, que é 272. 272 menos 1.600. 160. Dividido por 120 menos 400. Então, vai ficar 72 dividido por quanto? 72 dividido por 280. Dá 0,25, menos, né? Menos 0,25. Ok, então agora a gente tem que fazer o y. Quer dizer, o a, que é o y-intercept. Onde a reta interceptaria o eixo y. Então, o a vai ser igual ao quê? A somatórios de y, que é 20, menos o b, que eu acabei de obter, que é menos 0,25, vezes os somatórios de x, que é 8. Isso aqui vai dar 2. Então, vai ficar 22. Ok? Pronto, então a gente já tem a nossa equação. Y igual a menos 0,25x mais 22. Essa é a relação que a gente tem entre y e x. Agora, essa relação é forte o suficiente? A gente vai utilizar isso aqui para encontrar. Então, vamos lá.
Esse valor aqui, cara, é totalmente referenciado ao 1. Se ele for próximo de 1, tu está com uma relação forte. Se ele está longe de 1, daí tu pode fazer uma espécie de porcentagem para ver o quão forte é. Então, vamos lá. Nosso N é 4 vezes. O somatório de XY é 68. Tudo na tabela, tá, meu velho? Daí aqui vai ser 20 vezes 8. E agora vem a parte das raízes. Caralho, o que é esse? N? Beleza. N é 4. Fez o somatório das coisas ao quadrado, que é no 30. Cuidado, né? Cuidado com o detalhe aqui. Agora, menos o somatório do xy, isso sim ao quadrado. O somatório do x, desculpa, é 3, é 8. 8 ao quadrado. Vezes, agora a mesma coisa, porém, para o y. 4. O somatório de y ao quadrado é 156. Perceba que esse cara que eu estou fazendo aqui embaixo, ele é parecido com o desvio padrão, né? O padrão tem isso de a média menos o quadrado da média, menos a média ao quadrado. Então, tem a ver com o desvio padrão essa parte aqui de baixo. E agora o y ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Então, vamos ver se esse número é perto de 1 ou não. Então, vai ficar 4 vezes 68. 172 menos 160. Tudo isso dividido por 64, 120 menos 64, raiz disso. Raiz de 56 é 7,5. Agora é tenso, hein? 156 vezes 4 menos 400, raiz quadrada. 15. 7,5 vezes 15. Aqui em cima vai ficar 112, certo? Uhum. E embaixo vai ficar 15 vezes 7,5. E é 112,5. Então, a gente tem que isso aqui é aproximadamente 1. Logo, significa que existe uma relação muito forte entre x e y. Porque deu uma coisa extremamente próxima de 1. Podia ter dado 30 isso aqui, podia ter dado 2, podia ter dado várias coisas. Mas não, deu uma relação muito próxima de 1. Significa que esses dados estão fortemente relacionados. Sacou a ideia? Uhum. Então é assim que tu cria uma lei física, vendo muitas observações, né? Tipo o que os caras fizeram lá antigamente, né, para chegar nas equações do movimento. Eles testaram muito, fizeram muito disso. Beleza? Entendeste as ideias por cima disso? Uhum. Show! Então agora deixa eu pegar um outro exemplinho aqui, ó. Esse exemplinho é mais bonitinho. Mas é o mesmo esquema. Vou pegar aqui para você mais bonitinho. Vou te mandar, claro, que a gente acabou de fazer, vou pedir para tu fazer praticamente a mesma coisa, só são dados diferentes. Certo? As equações estão aqui. Vou pegar aquelas que estavam na minha folha, que eu acho que elas estão melhores. As equations. Vou só tirar o dedo do cara aqui. Vou tirar, não. Matemática rapidola. Sabe, tem uma coisa que eu não entendo na internet hoje em dia. Por que uns caras feios aparecem nos vídeos? Tipo, sabe? Se é para aparecer, se é para usar a tua imagem para ganhar views, que tu seja bonito, então. Esse cara aqui, pelo amor de Deus, esse vídeo é feio demais. Então, eu não vejo sentido em cara feio. Gente feia aparecer nos vídeos. Né? Aparece só o conteúdo que tá bom demais. Agora, a ideia é essa. Então, agora é tu encontrar a equação que relaciona os dois, né? Lembrando que y é igual a bx mais a. Só utilizar os dados aqui. Eu vou te mandar o que eu já fiz. Cadê? Cadê tudo? Tá aqui.
até que essa aulinha de regressão linear rendeu, hein? Caramba. Já aprendeu a fazer uma regressão linear com uma tabela de dados. Vai lá. Tenta encontrar o B, daí do B tu vê que o A é bem mais rápido, né? Então sempre encontra o B primeiro. Tranquilo por aí, Ricardo? Aham. Uh.
Aqui. Diga. Também é para eu contar com aquele que está grifado em azul, né? Grifado em azul. Aquele lá é o somatório, tá? É verdade, tem ali o somatório no fundo. Não vi. Tu não precisa somar todos os valores, aquilo já é a soma. Ok. O meu B deu 0,5. Show? Agora do B tu encontra o A rapidinho. Ok. O meu A deu 1. A deu 1, beleza. Agora a ideia é tu ver se existe uma relação forte entre os dados. Só precisa encontrar o R agora. Ok. O meu R deu 0,378. Tá meio fraco, né? Significa que, sei lá, tu pode dizer que é uns 30% de precisão só. Caso tu não tenha errado nenhuma conta, né? Claro. Beleza? Então é isso, cara. Nossos programinhas aí ferraram um pouco, mas pelo menos deu para entender a regressão linear, né? Show de bola. Então tá, até sexta-feira. Falou! Até sexta.